Pois bem, nós estamos estudando as pesquisas e fazendo alguns breves comentários, muito superficiais, mas importantes, para que você que está estudando para concurso tenha uma ideia e saiba localizar o texto sobre esse assunto. Das impugnações, o artigo 15 da resolução do TSE diz que o Ministério Público, os candidatos, os partidos e as coligações são partes legítimas para impugnar o registro e a divulgação das pesquisas perante o tribunal competente, quando não atendidas as exigências contidas nesta resolução. Experiência própria. O Ministério Público tem poucos recursos de pessoas para verificar a legitimidade dessas pesquisas. Então, acaba que esse trabalho de impugnação fica mais a cargo dos candidatos que se sentem prejudicados com esse resultado dessas pesquisas. Mas o Ministério Público deve ter sempre uma atuação suprapartidária, voltada aqui para a verificação da possibilidade, inclusive, da existência de uma conduta criminal a ser apurada. Certo? Então, o artigo 16 diz que o pedido de impugnação vai ser autuado, né? Aí vem os parágrafos que podem determinar, inclusive, ao magistrado que suspenda a divulgação. Muito bem. Por último, o parágrafo 4º diz: no período compreendido entre 15 de agosto e 19 de dezembro, as intimações serão realizadas preferencialmente pelo mural eletrônico ou por qualquer outro meio que garanta a entrega ao destinatário. Lei 9.504, artigo 94, parágrafo 5º, não se aplicando a forma da intimação do artigo 5º da Lei 11.419 de 2006. Ou seja, o calendário eleitoral prima pela celeridade. 15 de agosto, por quê? É o último dia para requerer o registro, e 19 de agosto é o último dia para diplomação. Certo? Das penalidades administrativas. Vamos lá. Artigo 17. O artigo 17, ele copia o artigo 33, parágrafo 5º da Lei 9.504 e 105, parágrafo 2º, que diz o seguinte: a divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações sujeita os responsáveis a uma multa de R$ 53.205 a R$ 106.410. Ora, essa penalidade administrativa que a lei faz menção, ela é aplicada por um devido processo legal. E o devido processo legal é o artigo 96 da Lei 9.504. Portanto, nós não estamos aqui com uma penalidade fixada ao mero alvedrio do magistrado, sem que ele atente para aquela ritualidade processual e sem que haja aqui um devido processo legal. Certo? Inclusive, é possível aqui a interposição de recursos da decisão do TRE ao TSE. Mas é importante salientar que essa divulgação sem o registro pressupõe que tenha sido uma divulgação verdadeira. Porque se a divulgação foi fraudada, falsificada, aí a questão não se cinge apenas à hipótese da divulgação da pesquisa sem registro, que é esse registro no TRE. O artigo 18 trata da disposição penal sobre o tema, e o artigo 18 está copiando aqui a Lei 9.504 no artigo 33, parágrafo 4º e 105, parágrafo 2º, que fala que a divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime punível com detenção de 6 meses a 1 ano, e aí sim uma multa de 53 mil a 106 mil, mas aí nós estamos diante de uma multa de natureza penal, certo? Estamos diante de uma pena aqui, né? Então, essa disposição penal é um tipo penal que enseja um juízo de valoração para verificar se um desses elementos que constam como obrigatórios na metodologia, no plano amostral, na fidedignidade das pessoas que foram pesquisadas, se eles foram efetivamente fraudados ou não. Porque se houve a ilaqueação da boa-fé
o dolo específico da doutrina tradicional, porque aqui não é crime culposo, obviamente. A conduta aqui tem que ser a título de dolo. Mas, uma vez caracterizada a infração penal, aí sim nós estaremos diante de uma tipicidade completa. E nesse caso é relevante salientar que pela pena aplicada aqui, trata-se de um delito, como todos sabem, de menor potencial ofensivo. Mas como eu já disse em aulas anteriores, na Justiça Eleitoral, pela prática de crimes eleitorais, nós não temos juizado especial criminal, nem compete à Justiça Federal esse tipo de julgamento. Então, na verdade, esses casos são julgados pelo juiz eleitoral da zona eleitoral do local do crime, locus criminis delicti, artigo 70 do Código de Processo Penal, que é aplicado subsidiariamente aos crimes eleitorais, e, portanto, o juiz eleitoral é que homologará, vamos dizer assim, a transação penal ou sursi processual, que são aqueles institutos despenalizadores da Lei 9.099 que se aplicam ao processo penal eleitoral. E hoje em dia o processo penal eleitoral, como todos sabem, ele está muito mesclado, muito mitigado. Ele não é aquele processo penal originário do Código Eleitoral de 1965, que é a Lei 4737 de 1965. Então, ele está mitigado, é misto e permite, obviamente, a aplicação da transação penal. Bem, esses são alguns dados importantes. O artigo 20 da resolução nos remete também à Lei 9.504 e ele diz que pelos crimes definidos nessa lei podem ser responsabilizados penalmente os representantes legais da empresa ou da entidade de pesquisa e do órgão veiculador. Artigo 35 da Lei 9.504. Então, não é apenas eventualmente um candidato que foi beneficiado com o resultado dessa pesquisa, que poderá responder criminalmente, porque aí nós teríamos que ter também a prova da coautoria, da participação. Mas quem divulga, quem é o responsável pela empresa que fez essa divulgação fraudulenta, incidirá na tipicidade aqui tratada. Tá? O artigo 21 da resolução ainda nos arremata com a seguinte explicação: os responsáveis pela publicação da pesquisa não registrada ou em desacordo com as determinações legais, inclusive o veículo de comunicação social, arcarão com as consequências da publicação, mesmo que estejam reproduzindo matéria veiculada em outro órgão da imprensa. Então, isso é muito importante. As empresas de comunicação social devem estar atentas, devem se resguardar de todos esses fatos para não incidir nas penalidades aqui administrativas da lei, né? E essas penalidades, diz o artigo 22, não obstam eventual propositura de ações eleitorais ou de outras ações cabíveis nos foros competentes. Pois é, uma questão referente ao dano moral, lembrando que o dano moral eleitoral não é obtido na via, vamos dizer assim, eleitoral, na justiça comum, né? E aqui, se houver um abuso dos meios de comunicação social, cabe à AIGE, Ação de Investigação Judicial Eleitoral. É vedado também, segundo o artigo 23, as enquetes ou sondagens de opinião, né? Se comprovada a realização e divulgação das enquetes, incidirá também na multa quem participar sobre isso. Perfeito? Então fiquem atentos a essas questões e se cair numa prova de concurso um tema sobre pesquisas, lembre-se, há uma diferença entre a violação administrativa e a conduta penalmente relevante.